Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco, povo lindo da minha vida, sejam todos os senhores alunos aqui do Tec Concursos muito bem-vindos às nossas aulas, gente, de modelagem de software, né, utilizando o ML. Beleza, então, e eu, professor Gabriel Pacheco, né, esse ser lindo e maravilhoso aqui que vos fala, tô por aqui responsável por poder fazer com que você gabarite essas questões aí nas suas provas. Beleza, então? Joia, vamos lá, né? Rapidão aqui só para a gente poder trabalhar, saber que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar aqui então modelagem de software UML. Basicamente é a modelagem orientada a objetos. E quem está falando com vocês aqui, professor Gabriel Pacheco, que sou eu. E por favor, né? Todos os projetos que eu tenho no Tec Concursos são mostrados aqui, apresentados para vocês no Instagram. Então podem me seguir no Instagram, instagram.com/professor.gabrielpacheco. Beleza? Vamos lá, gente. Primeiro ponto, né? Tô estudando o ML. O que eu tenho que ter, afinal de contas, de preocupação? Com o que eu tenho que me preocupar, afinal de contas, no meu conhecimento, nos meus estudos, né? O que eu tenho que fazer para poder chegar na minha prova detonando em relação às questões de UML. Joia, vamos lá. Primeiro ponto de todos, você tem que conhecer a visão histórica da UML, com certeza absoluta, porque antes de nós trabalharmos aqui com as versões atuais que nós temos, que são versões que batem da 2.5 ponto alguma coisa, né? Eu até brinco que são as versões 2.5.x aí que nós temos outras versões que trabalharam com diversas características, que vez ou outra alguma banca ainda coloca para jogo essas características adicionais. Tudo bem? Então você precisa conhecer essa parte histórica e eu vou começar justamente aqui o nosso bate-papo de hoje conhecendo, trabalhando com essa parte histórica. Outro ponto, você precisa ter uma referência muito legal do que é o ML dentro da nossa bibliografia oficial. Joia? Trabalhar com o padrão ML, trabalhar com modelagem ML, que é a modelagem orientada a objetos, sem ter sequer conhecimento de uma bibliografia oficial é ruim. Por quê? Porque simplesmente você encontra muito material pobre na internet, tá? Muito material pobre mesmo, superficial, trabalhando com ML, e acaba que o aluno ali, o concurseiro, não consegue se sair bem na prova justamente por conta dessa característica, né? Ou seja, pô, acabei estudando por um material pobre de leitura, então não vai trabalhar ali com aquilo que eu preciso. Então eu trouxe para vocês aqui também, vou apresentar aqui já nessa primeira aula, essas características das fontes bibliográficas que eu particularmente gosto e que fala bastante sobre aquilo que a gente precisa saber. Terceiro ponto, não é para estudar o ML de maneira alguma ou partir para o estudo da UML, ok? Sem conhecer orientação a objetos e os pilares que nós temos da orientação a objetos. E isso por quê? Porque simplesmente tudo que a gente vai fazer na UML é baseado na orientação a objetos. Então, cara, você tem que conhecer os conceitos de orientação a objetos. Se você não conhece o conceito de orientação a objetos, como que você vai fazer uma modelagem orientada a objetos? Se você não conhece orientação a objetos, como que você vai fazer uma análise, inclusive orientada a objetos? Que é o que a gente faz aqui. Tá joia? E por final, muito interessante que você já tenha uma parte conceitual básica sobre ciclo de vida de software, tá? Isso também é uma parada muito interessante, muito importante, porque tendo essa pegada do ciclo de vida de software, você consegue literalmente colocar ali na tua cabeça, inclusive nas questões, certo? Onde que você está utilizando o ML, para o que você está utilizando o ML. Coisas bem clássicas, né? Poxa, estou trabalhando ali com diagrama de caso de uso, onde afinal de contas no desenvolvimento de software eu vou utilizar o meu diagrama de caso de uso. Vocês vão ver que diagrama de caso de uso, basicamente, ele vai te acompanhar durante a tua modelagem inteira do teu software, até mesmo no momento do teu desenvolvimento do software. Entenderam como? Belezinha? Joia. Sobre orientação a objetos. Pachecão, tô chegando aqui nesse curso aqui, tô chegando aqui nas tuas aulas, meu parceiro, e eu já manjo dos Paranauê sobre orientação a objetos. Beleza, lindo e maravilhoso, né? Então o que eu fiz? Eu gravei as aulas de orientação a objetos aqui para vocês, separadas do conteúdo de UML, né? Tá aqui dentro do mesmo curso, por quê? Porque afinal de contas é modelagem orientada a objetos com base na UML, é isso que a gente está fazendo, né? Então as primeiras aulas serão o quê? Essa aula aqui que eu quero que você assista, porque eu vou centralizar na cabeça de vocês exatamente o quê? O que é o ML, para que funciona o ML,
tudo bem? E as fontes bibliográficas é uma aula curta, ok? Mas as próximas aulas que são de conceitos de orientação a objetos, se você já conhece orientação a objetos, ó, preste bem atenção, se você já conhece, já domina a parte conceitual de orientação a objetos, passe para a aula onde nós já conseguimos começar com o quê? Somente conceitos, quer ver? Eu vou deixar com esse nome aqui para vocês, ó. Vai ser a parte específica de... Pronto, aqui, olha, chegou aqui, ó. Pera aí, que vai estar, se eu não me engano, a aula que vai estar escrita para você bem assim, ó. Introdução ao ML. Tudo bem? Já pega essa aula que daí já é a parte que eu tô trabalhando com a parte de documentação, o que é a introdução ao ML, essas coisas todas, tá bom? Vai estar assim para você lá, o ML e introdução ao ML. Então você parte já para essa aula. Detalhe, você vai partir para essa aula se você já domina. Você vai partir para essa aula se você já domina orientação a objetos, conceitos de orientação a objetos. Combinado, gente? Estamos todos alinhados em relação ao nosso conteúdo? Agora com certeza absoluta, o que tu vai fazer? A partir de cada tópico que você for trabalhando, a partir de cada ponto que você for executando aqui, estudando nas nossas videoaulas, tu vai sentar aqui na nossa plataforma, entenderam? E vai resolver um monte de questões. Vai resolver um monte de questões porque temos comentários aqui, tanto meus, quanto comentários de outros mestres aqui da área de tecnologia da informação, que vão literalmente complementar a aplicabilidade desse nosso conteúdo. Beleza? Vamos lá? Vamos embora? Então, se tá beleza, se tá bom, se vamos embora, vamos ver como é que esse negócio aqui funciona. Por incrível que pareça, gente, a UML, ela foi criada, então, como um padrão, certo? Uma anotação, um padrão que você tem aí de modelagem, certo? Não é muito novo, né? Por incrível que pareça, aí nós temos aí na UML já aí, né, uma média de idade de uns 30 anos, joia? Só que o que acontece? A UML, ela foi colocada para jogo, ela foi trabalhada, né, inclusive pelos seus respectivos criadores aqui, né, que são o Bob, o Rumble e o Jacobson, ok? Por incrível que pareça, inicialmente, há muito tempo atrás, não é? Por quê? Os três autores, antes mesmo do ano aqui de 1997, eles já tinham uma pegada forte de padrões que eles haviam trabalhado, já tinham uma pegada forte de padrões que eles utilizavam, ok, anteriormente, só que o que acontecia? Às vezes os padrões deles não se batiam, às vezes os padrões deles tinham, inclusive, algumas inconsistências entre um e outro, não por estar errado, mas simplesmente pelo fato de você estar falando do quê? O Jacobson pensa de um jeito, o Rumble pensa do outro. Então o que eles fizeram? Em 95 aproximadamente, eles sentaram e resolveram. Meninos, vamos parar de brigar, não é verdade? E vamos unir nossos padrões? Joia? Nesse momento, então, eles lançam um padrão que não se tornou logo de cara um padrão de fato, tá? Se tornou, na verdade, um padrão apenas como referência bibliográfica em 1997. Esse padrão evoluiu gigantescamente, certo? Em 1999, 2000, e veio se tornar um padrão de fato efetivo. Quando eu falo um padrão de fato efetivo é o quê? Tomou literalmente ali o mundo, né, do desenvolvimento de software, da engenharia de software, da análise ali, desenvolvimento de software, ok? A partir da versão de 1.5, né? Então, nesse momento aqui da 1.5, ela realmente se tornou aí um padrão de fato. E quando eu falo um padrão de fato, é porque simplesmente as pessoas realmente começaram a enxergar na UML aí a possibilidade real de conseguirem fazer as análises, a possibilidade real de ter o quê? Uma modelagem completa orientada a objetos sendo trabalhada aqui dentro. Tanto que aquele esquema, né? Poxa, Pachecão, quero, poxa, professor, utilizar a UML para poder fazer uma análise estruturada. Cara, a análise estruturada, você tem outras possibilidades de trabalhar com ela. Não força a barra, não. Porque a UML, afinal de contas, foi desenvolvida para quê? A UML foi desenvolvida historicamente para trabalharmos com orientação a objetos. Tanto que aquele esquema, tentou estudar o UML sem saber orientação a objetos, você vai se dar mal. Beleza? E dali em diante a galera chega para mim e pergunta, mas Pacheco, e nos dias atuais? O que a gente tem que estudar? O que é trabalhado, então, nas provas de concursos públicos? Definitivamente, questões que vão cobrar de ti o conhecimento da orientação a objetos projetada ao ML,
Isso é padrão eles colocarem nas questões. Vocês vão ver aí nas questões se estiverem resolvendo aí conosco aqui na nossa plataforma, ok? Segundo ponto, você tem que saber então, a UML, por incrível que pareça, 2.5.x, que não tem muita diferença quando você pega 2.5.1, 2.5.2, 2.3 e por aí vai. Que é basicamente ela que tem sido cobrada em provas de concursos públicos. Beleza? Fontes bibliográficas aí complementares que você pode utilizar para poder tornar o teu estudo, o teu conhecimento, um estudo e um conhecimento mais maduro. Você pode trabalhar aqui claramente, né, com um livro aqui, tanto do Ian Somerville, quanto com o livro do Pressman, tá joia? Pode trabalhar tranquilamente, tanto nessa parte aí do que diz respeito a conceitos de orientação a objetos, como inclusive da própria UML, são duas fontes aí de conhecimento muito confiáveis mesmo, tá? Tu consegue aí desenrolar tranquilo e calmo em relação ao respectivo conteúdo, joia? E dali em diante a galera vai falar, poxa, mas eu quero ver a aplicabilidade, eu quero ver definições reais sendo aplicadas ali por conta da UML com livros dedicados. Então, nesse momento, você consegue então trabalhar com o próprio livro do Paul, do Hamble e do Jacobs, né? Aí os nossos os três amigos, né? Que eles até brincam, né? Tem o pessoal do Padrões de Projeto, né? Que é Gang of Four, joia? E aqui nós temos aí os três amigos. Então você consegue trabalhar também, né, com o livro aqui dos três amigos, sem problema algum. Você vai encontrar, inclusive, esse livro sendo chamado de Guia do Usuário, né, o ML Guia do Usuário. Dali em diante você vai buscar já para o ML 2.5, que já é a edição aí que eles estão vendendo. Bacana. Ou então você pode, né, ir ali na própria detentora da marca UML, né? Por incrível que pareça, o pessoal da OMG, né, que é a detentora da marca UML. E por que eu falo por incrível que pareça? Porque é a mesma galera que atua juntamente com o pessoal quando vocês vão trabalhar com BPMN, gestão de processos de negócio. Então você tem a anotação da gestão de processos de negócio, não tem? Então essa anotação específica, ok, é também trabalhada pela OMG. Caraca, Pacheco, é mesmo? É. Tanto que existem questões, né, que ficam ali brincando. Ah, em alguns momentos você pode substituir o seu BPMN por qualquer coisa ali que você tenha da própria UML. Cara, não pode. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode complementar ali um projeto de software sem problema algum a tua análise, a tua modelagem com base nas duas pegadas. Tudo bem? Isso com certeza você pode fazer. Mas substituir, desiste. Substituir você não pode substituir. Beleza, então? Mas tá aí, né? O pessoal da OMG. Tanto que aqui, o ML, né, na página About, que você vai ter lá dentro, eles têm, inclusive, toda a documentação bem oficializada, né? E direcionada àquilo que você precisa. Agora, existem também outros dois autores que eu gostei muito desde o começo da pegada deles, né? Que é justamente o ML, uma abordagem prática. Porque uma abordagem prática, ele vai trabalhando com desenrolar ali, Gilianes, né, inclusive autor, ele vai trabalhando ali, o autor, com o desenrolar aí de uma pegada interessante de um projeto, onde ele vai modelando em um ML o respectivo projeto. Então você consegue ver na prática como que as coisas estão acontecendo, ok? E temos aqui também uma outra visão bem interessante, ok? Que é esse livro aqui específico, ó, Gerenciando Projetos de Desenvolvimento de Software com PMI, RUP e o ML, que ele traz, né, o autor, ele traz inclusive, né, aqui o nosso autor, que uma visão em que ele consegue projetar um projeto, meio repetitivo falar isso, mas é verdade. Então ele consegue literalmente projetar um projeto onde você consegue ter a visão de como, afinal de contas, as três abordagens conseguem trabalhar ali em parceria. Tanto que aquele esquema, pô, Pacheco, mas o RUP você tem que utilizar o ML obrigatoriamente? Não, ninguém está falando isso. Mas eles se casam perfeitamente. E eles se casam perfeitamente justamente pelo fato de nós termos o quê? O RUP, Return Unified Process, certo? Veio no momento que a orientação a objeto já existia. Então quando ele fala de uma documentação e por aí vai, cara, você vai fazer uso de documentação específica da tua UML. Bacana? Agora vamos lá. Pachecão, quero modelar, quero botar a mão na massa. Eu sei que nós temos aí, né, diversos alunos que são mais céticos mesmo. Isso é legal, é uma habilidade tua, uma característica tua. Então utilize essa tua característica. Onde esses alunos que são mais céticos, eles querem ver funcionando, não é?
Então, se você quer ver funcionando esse esquema aqui mesmo, ao ML, ok? Cara, tem dois projetinhos aí, que um é continuidade do outro. São projetos gratuitos que nós temos aí na internet, ok? Que é o Poseidon e o Argo UML. Tanto que aqui no nosso curso todinho, as projeções que eu fiz, diagramas que eu desenhei, estou trazendo para vocês com os exemplos, todos eles eu fiz especificamente no Poseidon. Ah, Pacheco, foi descontinuado. Ah, você não quer ter suporte, você quer o quê? Você quer, na verdade, ele ter um lugar para poder fazer, ele ter os gráficos e entender, afinal de contas, como as coisas estão acontecendo, né? Tanto que no Poseidon mesmo, você já vai lá, coloca ali pro teu diagrama UML, que você está pedindo, aí tu pede ali, né? Gera aí para mim, afinal de contas, o código em Java, né? Ele já gera ali para ti ali as classezinhas organizadas, bonitinhas e tudo mais. Beleza, gente? Bacaninha. Aula inaugural, redonda, maravilhosa. Próxima aula, do jeito que eu falei, a gente vai trabalhar com conceitos de orientação a objetos, né? Não só a próxima aula, né? Na verdade, as duas próximas aulas, nós vamos trabalhar com essa parte conceitual orientada a objetos. Se você já é um cara, se você já é uma menina que manja dos paranauês, do que é encapsulamento, do que é uma herança, entendeu? Do que é polimorfismo, tá joia? O que é uma classe, um objeto, um tipo objeto, joia? É todas essas características, um método, como que ele é colocado, né? O que é, afinal de contas, né? Um método que tá ali como que? Um método que tá ali colocado, gente, como uma visibilidade privada, protegida e por aí vai. Se você já tem esse domínio, pode pular essas aulas de conceitos de orientação a objetos, tá? Porque eu coloco aqui no meu curso justamente porque eu sei que tem gente que vem aí, como é que eu poderia dizer, pobre, né, de conhecimento em relação a essas partes. Pode pular e já partir ali para nossa aula de introdução ao ML, ok? Aula inaugural lançada, aula inaugural realizada, espero que tenham gostado. Até nosso próximo conteúdo, gente, um grande abraço, hein? Senta pô, meu garoto, até já!